Alô galera, aqui é o professor Luciano Brum e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Então te inscreve nos nossos canais e não se esquece de acionar o sininho, ok? Olá galera, hoje a nossa aula é referente à regra de 3 composta. O que seria a regra de 3 composta? Assim como a regra de 3 simples, nós vamos relacionar as grandezas. Porém, para a regra de 3 composta, nós vamos trabalhar com 3 ou mais grandezas, onde na regra de 3 simples, nós trabalhávamos somente com 2 grandezas. Então vamos ver agora os passos na qual nós vamos adotar para trabalhar com a regra de 3 composta. Primeiro passo, organizar. O que seria a organização? Formar a tabela. Que tabela seria essa? A tabela das grandezas. Tu vai criar colunas de diferentes grandezas e depois tu vai ter linhas, onde nestas linhas tu vai colocar diferentes instantes. No caso, um primeiro instante na primeira linha e um segundo instante na segunda linha. Certo? Segundo passo, verificar a relação que há entre essas grandezas. Claro, depois de organizado a nossa tabela, nós vamos criar um dispositivo, um método que nós vamos denominar como sendo a regra das setas para relacionar essas grandezas. E o terceiro e o nosso último passo seria equacionar. Então vamos a uma situação, vamos a um exemplo de tabela. Aqui eu coloquei 3 ou mais grandezas. Claro, tem que ser no mínimo 3 para recair na regra de 3 composta. Grandeza A, grandeza B, grandeza C e uma grandeza N qualquer, onde na primeira linha eu coloquei as primeiras informações e na segunda linha, ou melhor, no segundo instante, eu coloquei as últimas informações. Claro que o termo desconhecido não obrigatoriamente tem que estar lá no nosso último espaço, ou seja, na linha de baixo. Pode estar também na linha de cima. Isso é uma questão de escolha. Isto seria o nosso primeiro passo, o passo da organização. E o que seria o nosso segundo passo? O nosso segundo passo seria relacionar as grandezas. Mas para eu relacionar as grandezas, nós vamos adotar o seguinte método, colocando uma seta. O que seria colocar uma seta? Isto para nós seria uma referência. Então nós vamos colocar esta primeira seta onde se encontra o termo desconhecido, onde se encontra a nossa incógnita. Então vamos lá. Eu particularmente coloco a primeira seta para baixo, mas poderia ser uma seta para cima. Isto não vai diferenciar em termos de respostas do exercício. Vamos lá então. Primeira seta. Coloquei a seta para baixo lá na grandeza onde se encontra o termo desconhecido. Mas isso nada mais é do que um referencial, nada mais é do que uma referência. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Relacionar as grandezas. O que seria relacionar as grandezas? Fazer o questionamento. E fazer esse questionamento seria o quê? Seria se perguntar. Se perguntar como assim? Tu vai perguntar a grandeza onde se encontra o termo desconhecido para uma outra grandeza, esquecendo as demais. E aí, no caso, se essa pergunta que tu vir a fazer, se tu aumenta uma grandeza, aumenta a outra, diretamente proporcionais essas duas grandezas. Se tu diminui, diretamente proporcionais. Diminui, aumenta inversamente, aumenta, diminui inversamente. Então, neste caso, eu peguei uma situação qualquer, criei como sendo o nosso modelo. Então, a grandeza na qual se encontra o termo desconhecido. Com esta grandeza A, eu denominei como sendo duas grandezas diretamente proporcionais. Então, a seta na qual eu vou colocar aqui seria uma seta para baixo. Por quê? Porque eu denominei as duas como sendo grandezas diretamente proporcionais. Agora eu vou ter que fazer a pergunta de onde se encontra a grandeza, no caso do termo desconhecido, com a seguinte grandeza. No caso, a grandeza B, poderia ser a C também, a ordem não vai influenciar. Então, a grandeza B com relação à grandeza N, eu digo que elas vão ser novamente diretamente proporcionais. Então, a seta ficaria seta para baixo. E aí, no caso, digo que elas são diretamente proporcionais. Para a minha grandeza C, agora vamos mudar um pouquinho, tá? Nessa situação modelo, eu vou dizer que a grandeza C com relação à grandeza N é uma grandeza inversa. Então a seta seria para cima, pelo fato de ser inversa. Se aquela é para baixo, esta para cima, quando as duas forem grandezas inversamente proporcionais. Depois de nós conseguirmos colocar todas as setas, e aí no caso nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que equacionar. Agora que vem o detalhe mais importante. Nós vamos organizar e montar a nossa equação. Então, como é que vai proceder?
Primeira seta na qual nós vamos colocar na nossa equação, no membro da nossa esquerda, vai ser a seta aonde se encontra a nossa pergunta, ou seja, a nossa seta referência ou nossa seta referencial. Vamos lá então. A primeira seta, que é a referencial, eu boto ela para baixo porque ela vai ficar de uma maneira única do lado da nossa igualdade. Então já dá para perceber que depois dela vem a nossa igualdade. E logo em seguida vem as demais setas. Como estavam dispostas as demais setas? Vamos lembrar? Para baixo e para cima. Então estas novas setas eu vou colocar aonde? Do lado direito da minha igualdade. Esse lado direito e esquerdo não vai influenciar em nada, desde que a seta referência ela fique num membro isolada, única ali, ok? Voltando então. A seta referência igual às demais setas sendo uma vezes a outra, ou seja, o produto das demais setas. Então nós tínhamos para baixo, eu vou multiplicar a seguinte que estava para baixo, eu vou multiplicar a seguinte que estava para cima e vou multiplicar quantas forem necessárias, tá? Então depois que eu fiz isso, eu equacionei. Agora que vem a nossa barbada. E qual seria a barbada? A nossa barbada seria então organizar essas setas. Como assim organizar? Deixar todas elas para o mesmo lado. Claro que, como na primeira seta, quando eu coloquei para baixo, mas poderia ter colocado para cima, e as demais ficariam todas invertidas também. Mas nota-se que lá quando eu organizei na minha tabela, o termo desconhecido estava embaixo, então a minha razão ficaria alguma coisa sobre x. Como eu vou isolar o x, a minha ideia é deixar o x já no numerador. Então o que eu vou fazer? Para deixar o x no numerador, eu vou pegar essa seta e vou virar. Então, virando essa seta, eu tenho que cuidar para que todas as demais setas fiquem no mesmo sentido. Então, a seta que estava para baixo fica para cima, a seta que estava para baixo fica para cima e quem já estava para cima mantém-se em cima. Então, depois que eu faço isso, o exercício está praticamente concluído. Por quê? Porque agora é só eu fazer o produto das razões e isolar o nosso x. Ok, gente? Então, é isso basicamente a regra de 3 composta. Mas, vamos resolver um exercício juntos? Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Então nós temos aí, no caso, as opções. Nós temos 1h30, 3 horas e 15 minutos, 9 horas, 16 horas e 24 horas. Assim como eu disse no primeiro momento, nós temos que fazer o quê? Nós temos que organizar. Mas para eu organizar, nós temos que colher do exercício quais as grandezas. Dá para perceber que eu tenho quais grandezas? Número de funcionários, quantidade de camisetas e a jornada diária em termos de horas, né? Quantas horas cada funcionário está trabalhando por dia, né? Então vamos lá. Organização. Conseguir definir as grandezas. Agora, conforme a pessoa vai lendo, ela vai colocando as informações na tabela. Então vamos lá. Número de funcionários. No primeiro momento eu dizia que eu tinha 36 funcionários para uma produção de camisetas de 5.400 camisetas diárias num tempo, vamos dizer assim, onde cada funcionário trabalhava de 6 horas por dia. Claro, depois disso, com a nova campanha de marketing, né, aumentou o número de camisetas de 21.600. E, no caso, houve um aumento de funcionários. No caso, passou para 96 e o tempo na qual eles iriam trabalhar, ou melhor, a quantidade de horas diárias, é o nosso questionamento. O primeiro passo foi definido, que era organizar. E aí agora vem o nosso segundo passo, que é ver a relação entre as grandezas. Mas para eu fazer a relação entre as grandezas, eu tenho que definir uma seta. E a primeira seta eu defino aonde? Defino lá onde se encontra a minha incógnita. E a minha incógnita se encontra no tempo. Então vamos lá. Seta para baixo. E aí, no caso, depois que eu coloquei a seta, eu tenho que fazer o questionamento. Eu tenho que fazer um questionamento com uma outra grandeza. Mas aí vem um detalhe interessante agora. Eu vou relacionar tempo com o número de funcionários ou vou relacionar tempo com o número de camisetas? Tanto faz a ordem que tu vai utilizar, desde que tu relacione somente duas. Então eu vou relacionar tempo
com o número de funcionários e esqueço o número de camisetas. É como se aquela grandeza no primeiro instante e no segundo instante fosse constante. Então agora nós simplesmente não vamos olhar para a grandeza número de camisetas, número de funcionários e tempo. Vamos pensar então. 36 funcionários produzem uma quantidade de camisetas em 6 horas por dia de trabalho. Se eu aumentar a quantidade de funcionários para produzir a mesma quantidade de camisetas, olhem bem, essa quantidade agora eu não mudo. Se eu aumentar o número de funcionários para fazer a mesma produção, eles precisam trabalhar mais tempo, mais horas por dia ou menos horas por dia. Se eu aumento o número de funcionários, eu posso então pensar que eles podem trabalhar menos horas. Mais funcionários, menos horas. Grandezas inversamente proporcionais. Então, se aquela seta está para baixo, esta seta aqui vai estar para cima. Depois que eu coloquei esta seta, eu tenho que colocar a seta no número de camisetas. E agora eu ignoro essa grandeza. E aí faço o questionamento daqui para lá. Então, é como se os números de funcionários agora fossem uma grandeza que não se alterasse. Grandeza constante. Trabalhando 6 horas por dia, um grupo, que eu não sei, eles produzem 5.400 camisetas. Se eu quero que agora eles venham produzir 21.600 camisetas, eles vão ter que trabalhar mais horas por dia. Quanto maior a quantidade de camisetas, maior o tempo na qual eles vão ter que trabalhar. Aumenta, aumenta. Grandezas diretamente proporcionais. Seta para baixo, seta para baixo. Então agora notem que eu consegui organizar as setas. Depois que eu organizo as setas, o que eu faço? Eu vou agora equacionar. E para eu equacionar, lembram? Eu simplesmente vou pegar a primeira seta como sendo aquela onde se encontra a nossa pergunta ou o nosso termo desconhecido. Vamos lá. Eu já vou colocar para cima. Então, virei essa seta. Então, se eu virei, se a razão era 6 sobre x, agora eu vou ficar com uma razão x sobre 6. Já virei. Igual, agora eu vou colocar as informações desta grandeza aqui, só que a seta já está para cima. Então, se a seta já está para cima, a razão vai do jeito que se encontra na tabela. 36/96, vezes a outra grandeza. A seta está para baixo, eu tenho que colocar a seta para cima. E quando eu coloco a seta para cima, a razão vai virar. Vai ficar 21.600 sobre 5.400. Estas setas aqui não precisam aparecer, é simplesmente uma referência. Agora eu tenho o nosso exercício equacionado, agora é só resolver. Mas eu vou dar uma dica, não saiam fazendo o produto do numerador com numerador, não saiam fazendo o produto de denominador com denominador, porque senão vocês vão trabalhar com números gigantescos. A nossa meta é sempre simplificarmos. No caso, nós dividirmos ou simplificarmos ou cancelarmos como quiserem. Então vamos lá, não importa se a pessoa simplifica numerador e denominador da mesma fração ou de frações que não venham a ser a mesma. Então vamos lá, está visível que dá para cancelar 0 com 0, que seria dividir, ou melhor, simplificar por 100 em cima e simplificar por 100 embaixo. Aqui dá para eu simplificar por 6, tá? Divide em cima e embaixo e divide em cima por 6. Isto resultaria no quê? Se eu simplificar 36 por 6 e 96 por 6, eu fico com 6/16. Ainda daria para simplificar por 2, né? Mas aí, no caso, eu simplifiquei pelo primeiro número na qual eu enxerguei, tá? Lá, no caso, agora eu elimino zeros e agora dá para continuar a simplificação. Dá para simplificar o 6 com o 54, eu enxerguei de modo a dividir os 2 por 6 e dá para dividir ainda ou simplificar o 216 com o 16. Dá para dividir os 2 por 8. Resultaria no quê? Resultaria em 1/2 e 27 nonos. O 27 nonos ainda eu consigo simplificar, ou seja, efetuar a divisão. 27 por 9, divide os 2 por 9, ou simplesmente coloca 3. E agora, estamos quase concluindo o nosso exercício. Este 6 aqui agora que estava dividindo do lado de cada igualdade, eu posso simplesmente fazer com que ele passe para o outro membro da minha equação, ou o outro lado da minha igualdade, multiplicando. Então 6 vezes 1 que estava lá, fica então 6. 6 sobre 2, faz a divisão, vai sobrar 3. 3 vezes 3, eu vou ter 9. 9 o quê? Era o número de horas por dia. Resposta do nosso exercício, então, seria a letra C.
Ok, gente? Então, isto é a nossa regra de 3 composta. Se vocês seguirem estes passos, vocês vão resolver qualquer exercício referente à regra de 3 composta. Certo, gente? Um abraço, então, e até a nossa próxima aula. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ok, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos. Até mais.